entrevista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos e chegar às suas conclusões. A rádio que investiga, esmiuça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país, conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Com você na Bandeirantes. Tá frio, né? Tá frio. Seja bem-vindo aqui no Nossa Área. Vamos juntos até meio-dia, rolando a bola com chuva, com frio, mas sempre a caminho do gol. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Defendendo a liderança da Série C, Guarani entra em campo amanhã, 11 da manhã, no Brinco. Melhor ataque com 20 gols marcados, Bugre terá pela frente a melhor defesa da competição. Com força máxima, Hélio Cizenando tem a possibilidade de repetir a escalação pela terceira partida consecutiva. Ontem anuncia Márcio Zanardi como novo técnico para a sequência da Série B. O treinador já comandou 2 treinos à frente da Macaca e vai estrear contra o Juventude domingo, 11 da manhã. Ponte vai a Caxias em busca de reabilitação na Série B. Zanardi terá 4 desfalques por suspensão, mas contará com os retornos de Diego Tavares e Luiz Felipe. México e Coreia do Sul vencem no primeiro dia da Copa do Mundo e lideram o Grupo A. Anfitriões derrotaram a África do Sul na abertura do Mundial e mais tarde a Coreia venceu a Tchequia de virada. Brasil estreia na Copa do Mundo amanhã às 7 da manhã, ou 7 da noite, contra Marrocos nos Estados Unidos. Sem Neymar, seleção brasileira finaliza a preparação para a estreia nesta sexta-feira. Zagueiro titular da seleção do Brasil na Copa de 70, Brito, faleceu nesta sexta-feira aos 86 anos. Ex-jogador estava internado há quase um mês com pneumonia. Rádio Bandeirantes. Estou aguardando sua mensagem. Mande para cá, 97102-1493. Ou pelo YouTube Rádio Bandeirantes Campinas. Mandou a mensagem, já ela vai pro ar. Nossa área, Na Rádio Bandeirantes. Na H+ Benicenter, o seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Promoção especial, troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em junho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. Confira na Rua Doutor Buarque de Macedo 512, Vila Nova, Campinas. H+ Benicenter, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK 1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. Você ouve
ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos ler aqui as mensagens. Deixa eu ver o que o Marcel Grota está escrevendo aqui. Ontem achei uma boa arbitragem do Wilton Pereira Sampaio. Hoje li que na Inglaterra ele foi duramente criticado. O que o amigo achou? Um ótimo final de semana. Eu achei péssima a arbitragem dele. Todas as 3 expulsões que ele acabou determinando poderiam ter sido evitadas, né? E eu confesso também que eu tenho uma má vontade gigantesca com ele. Ele não devia nem estar na Copa do Mundo representando o Brasil, mas já que tá, boa sorte a ele. Mas na primeira partida, na minha opinião, ele não foi bem. A terraplanagem do Eulina, conforme dito pelo Eberlin, já foi paga. No local está pura erosão e mato. Ele destruiu campos de futebol existentes para fazer aquilo. Como pode uma coisa dessa? Algo bem suspeito. Alexandre, não tenho maiores informações. E esse primeiro turno da Ponte só está jogando em casa. Isso quer dizer que no segundo turno vai ser muito mais difícil. Já por si só, né, Catelli? O segundo turno é sempre muito mais difícil do que o primeiro, né? Sempre muito mais difícil. E ainda mais com a maioria dos jogos da Ponte, ou ela vai no segundo turno ter mais partidas fora de casa do que em casa. Isso é muito ruim, né? É muito complicado. Mas, assim, como diria aquele, numa pilha de pratos sujos, não adianta você querer puxar o de baixo. Lava o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro e depois o quarto e sucessivamente. O que eu estou querendo dizer? A Ponte tem muita coisa para resolver. Muita coisa, né? Tem que pagar os caras, tem que reforçar o elenco, tem que tentar não perder os bons jogadores agora na janela de julho. Tem bastante coisa para acontecer. Além de, com certeza, você tem razão, o problema do segundo turno, que do jeito que está indo, a Ponte vai ter que fazer muitos pontos para poder sobreviver na Série B. O que mais aqui? O que eu acho do Brasil? O Brasil vai ganhar o jogo. Meu palpite, inclusive, é 2-1. O Brasil vai ganhar o jogo, né? Mas não sei se vai ser campeão. Vamos ver, né? O time está sendo construído ainda. Tem algumas coisas que eu estou gostando do Ancelotti. Outras coisas eu não estou gostando. Mas a gente tem que ver quando valer realmente, né? E a partir de amanhã a gente vai ter um pouco da amostra do que pode ser a seleção brasileira no Mundial dos Estados Unidos, do Canadá e também do México. O que mais aqui? Tem mais gente aqui no YouTube perguntando o que eu acho do futebol de Campinas no final de semana. Eu acho que o Guarani ganha amanhã, 11 da manhã, contra o Caxias, e a Ponte perde para o Juventude, domingo, 11 da manhã. Esse é meu palpite. Vou torcer por 2 vitórias, evidentemente, mas acho, pelos desfalques, pelo momento, apesar da troca de treinador, eu acho bem complicado, não é? Bem complicado conseguir um bom resultado. Se trouxer um empate, já é um grande resultado, na minha opinião. A Band Campinas vai transmitir o Jogo do Brasil. É rede, né? A Rede Bandeirantes de rádio, não é? A gente não pode daqui de Campinas transmitir jogo da Copa do Mundo. Então o programa de hoje à tarde também, o Esporte Notícia, ele começa às 6 e termina às 7h30, tá? Então é isso. Beleza? Vamos seguir aqui? Em Campinas, 11h40 agora. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes Campinas, em dia com a bola, no Mundial 2026. Oferecimento Manfilter, a melhor escolha em filtros automotivos. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Vamos lá então com Em Dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes em ritmo de Mundial. Começou a Copa do Mundo no México, Estados Unidos e Canadá. E ontem pelo Grupo A, o México venceu a África do Sul pelo placar de 2-0. Pelo mesmo grupo, jogo que começou na quinta e terminou na sexta-feira no horário de Brasília, a Coreia do Sul derrotou a República Tcheca pelo placar de 2-1.
Hoje, às 22 horas, tem Estados Unidos e Paraguai. Lembrando que amanhã, mais 3 jogos com destaque para o Brasil. Às 4 da tarde, tem Catar e Suíça. Às 7 da noite, Brasil e Marrocos. E às 22 horas, pelo Grupo do Brasil, Haiti e Escócia. Na madrugada de sábado para domingo, 1h da manhã, tem Austrália e Turquia. No domingo, às 2 da tarde, Alemanha e Curaçao. Às 5 da tarde, Holanda e Japão. 8 da noite, Costa do Marfim e Equador. E fechando os jogos deste domingo, 23 horas, tem Suécia e Tunísia. Na segunda-feira, será a vez da estreia da Espanha contra a seleção de Cabo Verde. Na terça-feira, a França faz a sua estreia contra Senegal. E a atual campeã Argentina joga também na terça-feira, às 22 horas, contra a Argélia. Eu destaco agora o Campeonato Brasileiro da Série C. Amanhã, a Série C está de volta, com o jogo que abre esta rodada envolvendo o líder Guarani. O Bugre recebe o Caxias, 10ª rodada, 11 horas da manhã. Amanhã também tem Amazonas e Anápolis. No domingo, Brusque e Santa Cruz, Paysandu e Inter de Limeira, Itabaiana e Ituano, Volta Redonda e Confiança, além de Floresta e Figueirense. Na segunda-feira, 3 jogos fecham a rodada. Maringá e Maranhão, Ipiranga e Botafogo da Paraíba, Ferroviária e Barra. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a Macaca volta a campo para enfrentar o Juventude fora de casa no domingo, 11 horas da manhã. A rodada será iniciada hoje às 7 da noite com Atlético Goianiense e CRB. Ainda no domingo, tem São Bernardo Sport, Cuiabá e Vila Nova, Atlético e Goiás, Novo Horizontino e Náutico, Botafogo e Operário. Segunda-feira, Criciúma e Ceará, Londrina e Avaí, Fortaleza e América Mineiro. Lembrando que a Macaca está na zona do rebaixamento e tem esta partida importante, portanto, fora de casa contra o Juventude. Informações do Mundial 2026, oferecimento de Manfilter, a melhor escolha em filtros automotivos. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK 1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Em Campinas, 11h43 agora. Nossa Área. na Rádio Bandeirantes. Olha o clube. Ele pode ser o seu homem de área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Com Breno Beretta. Muita chuva aqui em Campinas, mas de muito trabalho no Guarani. Até porque o Bugre vai enfrentar a equipe do Caxias amanhã às 11 da manhã e a expectativa é de um bom público. Bom, CH, o técnico Hélio Cizenando deve manter a mesma formação dos 2 últimos jogos, com Kaique França, Rian, Maurício Antônio, Jonathan e também o Emerson. No meio-campo, William Farias, Carlos Eduardo, Isaac, João Paulo e na frente o Cachoeira ao lado do Maranhão. Ontem, em entrevista exclusiva com o Kaique França, que fizemos na tela da Band, ele falou um pouquinho a respeito da liderança que ele exerce. Até porque agora ele é o capitão em definitivo do Guarani e ele exerce um papel importante não só dentro de campo, mas também fora com o grupo de jogadores. Eu procuro exercer essa função, né, de liderança. Eu já procurava até mesmo antes da faixa de capitão em si, sempre foi uma característica minha em todos os clubes que eu passei. E ali antes do jogo a gente sempre procura uma palavra, não só eu, né, eu e mais o pessoal que fala no vestiário também, é uma palavra pra gente poder entrar ligado no jogo. A gente sabia que era um jogo em casa, a gente sabe que esse próximo jogo também é em casa, a gente sabe que isso não é garantia de vitória, mas que a gente tem que usar ao nosso favor, que a gente tá jogando ao lado da nossa torcida, que tá vindo cada vez mais, tá enchendo o estádio, que nos ajuda. Então assim, quando a gente joga em casa tem sempre esse fator de estar em casa e tentar aproveitar esse 12º jogador, que é a torcida, o brinco de ouro em si. Já pelo lado do Caxias, chegou ontem na cidade de Campinas, treinou
no CT do Jardim Eulina, CT da Ponte Preta. Hoje está treinando mais uma vez no CT da Ponte, só que ontem foi trabalho com bola. Hoje um trabalho muscular de academia e também um rachão. Caxias que, portanto, 2 dias para se ambientar na cidade de Campinas e amanhã será o adversário do Guarani às 11 horas da manhã. À tarde, no Esporte em Debate, tem uma entrevista exclusiva com o Farney Coelho, que é o executivo de futebol do Caxias e trabalhou aqui no Guarani, montou esse time do Bugre. Valeu, CH! Tá tudo bem, Valdemir Gomes? Bom dia. Bom dia. Gostou do fardamento? Tá elegante como nunca. Elegante. Quem não é elegante é bom. Quem não é elegante é o Cristiano Ronaldo batendo pênalti. O Andrea Bocelli. Andrea Bocelli com aquela voz, né? Espetacular. Bom dia, tá tudo bem. Esfriou uma barbaridade. Você deve estar feliz porque o consumo aumenta, né? Não é isso? Véspera de Copa do Mundo, estreia do Brasil. Proteína e vinho e depois sai de baixo, né? Sensacional. Guarani, importante aí, jogo importantíssimo contra o Caxias. A temperatura não tá muito legal, 11 da manhã já ainda... Mas eu acredito num bom público e quero elogiar aqui a coerência do Hélio Cizenando de estar mantendo o time. Tá mantendo o time vem bem, ele mudou o jeito de jogar ou mudou a configuração tática lá em Santa Catarina, né, contra o Barra, deu certo e ele manteve. Eu acho que é isso, sem muito discurso, muita conversa, retórica, tá fazendo um trabalho legal e teremos um jogão amanhã às 11 da manhã no Brinco. Até para dar mais confiança pro próprio Isaac, né, Tigrão? É porque o Isaac é um cara muito contestado, Por né? isso que eu coloquei. E ele é contestado não é porque ele não sabe jogar bola. Tanto é que ele é titular do Guarani no melhor momento da equipe dentro da temporada. O problema é que ele é instável, ele é irregular. Às vezes a gente pede a volta do Isaac, pede a escalação do Isaac e ele não vai bem. Só que agora, com essa sequência e talvez tendo se encontrado uma posição onde ele rende mais... O Isaac é um meia, né? Com derivações ali, às vezes até de um terceiro atacante que cai pelo lado esquerdo, ele é destro. Mas esse negócio dele ser segundo volante, para liberar o Carlos Eduardo, que chuta mais, tem mais vigor na hora de recompor sem a bola, o Isaac parece que achou o jeito de jogar, cabeça erguida, ajuda, cerca, marca, desarme e aí sai tocando. Às vezes ele inverte com o Carlos Eduardo, porque ele tem essa característica. Acho que achou o jeito. Predominantemente, ele está jogando um pouco à frente do que o William Farias. E está dando certo. E talvez com essa sequência, o Isaac, numa outra posição, numa outra função, ele venha a corrigir essa instabilidade toda que ele tinha jogando com funções diferentes até então. Chance grande de chover amanhã. Quem será mais atrapalhado com a chuva? Eu não gosto muito disso, sabe? Porque esse time é mais técnico, esse time é mais lameiro, esse aqui joga com corrente na chuteira, então não derrapa muito. Eu acho que atrapalha os dois na mesma proporção. Em Campinas, 11h49 agora. Rádio Bandeirantes. Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Manfilter, o filtro que faz com que o sistema de injeção do seu veículo trabalhe de forma suave e poderosa em cada quilômetro ou movimento. Alta qualidade na remoção de partículas indesejadas e danosas do combustível, prevenindo possíveis danos. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Manfilter, a melhor escolha em filtros automotivos.
Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Com Pedro Piscinato. Fala CH, o novo treinador da Ponte Preta, Márcio Zanardi, foi apresentado oficialmente na manhã desta sexta-feira. O treinador de 47 anos, que soma passagens por São Bernardo, Figueirense, Goiás, Amazonas e também Botafogo de Ribeirão Preto, chegou a Campinas na tarde de ontem, treinou o elenco já no período da tarde no estádio Moisés Lucarelli e hoje pela manhã já comandou também a segunda atividade essa que aconteceu no CT do Jardim Olina. Mas antes do treinamento, o técnico Márcio Zanardi foi apresentado oficialmente à imprensa e falou como foi esse primeiro contato com o grupo de jogadores da Ponte Preta. Primeiro, foi o que eu falei. Eu encontrei um grupo muito comprometido, conversei bastante com eles ali e de verdade, de coração aberto, porque eu também vim aqui para esse grande desafio, aceitei vir para cá, então não adianta eu ficar aqui reclamando de estrutura, de condição, a gente tem que trabalhar. Então, nós fizemos um trabalho com metade do grupo, porque ainda o G1 ficou fazendo trabalho de recuperação. Todos falaram, todos aqui me abraçaram, falaram, pô, ainda bem que você veio. Então a gente vai dar conteúdo, a gente vai cobrar demais todos eles. A Macaca volta a campo no próximo domingo, vai encarar a equipe do Juventude lá no Alfredo Jaconi e uma provável Macaca de Diogo Silva no gol, Júlio na lateral direita, Sérgio Palácios e Diego Leão na zaga e na lateral esquerda Kevson ou Diego Porfírio, no meio de campo Tarek, Léo Gomes e Elvis e no ataque Diego Tavares, David da Hora, Brandão ou Rodriguinho. Lembrando que a Ponte Preta tem diversos desfalques por suspensão, Daniel Baianinho foi expulso na última partida e além dele, o Lucas Cunha, o Danilo Barcelos e também o William Potker receberam o terceiro cartão amarelo e desfalcam a Macaca nessa estreia do novo treinador CH. Bom, Tigrão, domingo tem treinador novo, mas o time é o mesmo, o time é velho. É um time velho e muito desfalcado, né? É uma pena que o Márcio Zanardi vá fazer a sua estreia num jogo tão difícil, numa situação tão adversa, com tantos obstáculos como é jogar lá no Alfredo Jaconi. É sempre muito difícil enfrentar o Juventude lá na Serra Gaúcha. Deve estar muito frio, né? Tempo também difícil, os jogadores vão sentir. E eu gostaria, por exemplo, até de ver o Zanardi estreando em casa com todos os jogadores à disposição. O elenco é frágil, não tem lá tantas opções, mas você não ter os jogadores que acabou de anunciar aí o Pedro, né? Lucas Cunha, o Baianinho que tem entrado relativamente bem, tem entrado fazendo fumaça, não é titular, mas o Potker também está fora, então são jogadores muito interessantes, dentro, evidentemente, da realidade do elenco da Ponte. Tem mais um, né, CH? É Lucas Cunha, suspenso, são 4. Potker, Lucas Cunha, Baianinho e tem mais um titular aí, que também está suspenso. Barcelos. Então, o Barcelos que vem, aliás, ele no último jogo ele jogou na dele mesmo, jogou de lateral esquerdo, de uma maneira bem conservadora. Mas ele vem fazendo, às vezes, um segundo volante, uma segunda linha ali pelo lado esquerdo. É também um jogador que vem, aos poucos, readquirindo o ritmo de jogo e é titular. Então, dos 4 suspensos, 3 titulares absolutos e 1 reserva. É muita coisa, né? Dentro da própria limitação do elenco. Mas tem um lado aí que atenua um pouquinho, que é a volta dos 2 que estavam fora. O Luiz Felipe estava suspenso. Tavares. E também o Diego Tavares. Eu gostaria de ver a estreia do Zanardi numa situação menos complicada. Ainda assim, vamos acompanhar e trabalhar no jogo atentamente para tentar entender se muda já alguma coisa, se ele já conseguiu em 2 treinos aí, o que é muito difícil, dar uma outra performance para a equipe. Mas o jogo é todo ele pró-Juventude. Em Campinas, 11h55 agora.
nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a Copa do Mundo. O último anfitrião estreia na Copa do Mundo. Os Estados Unidos enfrentam o Paraguai hoje, 22 horas em Los Angeles. Partida válida pelo grupo D da competição. A provável escalação do time norte-americano no técnico argentino Maurício Pochettino, com Freeze no gol, Alexander Freeman, Mark McKenzie ou Richards e Tim Ham, Serginho Deste, McCann, Adams, Tillman e Miles, Pulisic e Bolu. Já o Paraguai do técnico Gustavo Alfaro, com Orlando Gil no gol, Cáceres, Gustavo Gomes, Omar Alderete e Júnior Alonso, Cubas, Bobadilha e Diego Gomes, Almiron, Enciso e Tony Sanabria. Apita o jogo o holandês Danny McKelly. O árbitro de vídeo será o espanhol Carlos del Cerro Grande. A bola rola hoje, é Copa do Mundo. Tem Estados Unidos e Paraguai, 22 horas. Na H+ Benicenter, o seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Promoção especial, troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em junho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. Confira na Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Benicenter. Preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. O Parque Taquaral, em Campinas, recebe neste domingo uma caminhada especial voltada ao bem-estar de famílias e animais de estimação. O evento terá caminhada com cães, orientações sobre cuidados com os pets e ações educativas relacionadas à saúde e ao bem-estar animal. A proposta é promover a convivência entre tutores e animais em um ambiente ao ar livre e incentivar hábitos saudáveis. Os organizadores orientam que os cães participem com coleira e guia, estejam vacinados e que os tutores levem água e materiais para recolher as fezes durante o percurso. A caminhada é aberta ao público e gratuita. Para quem procura um programa diferente no fim de semana, a expectativa é de uma manhã com muito movimento, interação entre as famílias e momentos de lazer com os animais no Taquaral. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto.
O clima de festa junina vai tomar conta de Hortolândia neste domingo com a realização do Festival Junino Pé de Serra. A festa será a partir das 14 horas na área debaixo da Ponte Estaiada, onde o município planeja construir um futuro centro de eventos. O evento terá shows da dupla Caju e Castanha e do grupo Bicho de Pé. Além disso, também terá apresentações que celebram as festas típicas desta época do ano. Quem participar também poderá aproveitar uma grande variedade de comidas típicas, como milho verde, pipoca, bolo de fubá, canjica, quentão e outras delícias que fazem sucesso nas festas juninas. Fica aí o convite para participar com toda a família. A entrada é de graça. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Rádio Bandeirantes. Hoje é sexta-feira, alegria, alegria, porque hoje é sexta, dia dos namorados. O amor está no ar e eu espero que você possa emanar boas vibrações, esteja você com quem estiver, esteja você mais ou menos apaixonado ou apaixonada, mas que estas emanações sejam boas, elas, na melhor das hipóteses, vão emergir para aquilo que o universo mais precisa, que é bom fluido, que é boa energia e que, acima de tudo, é esse encantamento pela pessoa amada. No que diz respeito ao futebol, o erro é o grande vilão do futebol. Cada vez tenho mais certeza a respeito desta máxima que eu tenho cravado já há um bom tempo, principalmente depois das muitas mudanças que aconteceram no futebol a partir da Copa do Mundo de 2014. E a simbologia do erro crasso, a simbologia do erro que é o grande vilão do futebol, ela passou a ser estigmatizada por mim a partir daquele 7-1, onde os constantes e frequentes erros da seleção brasileira acabaram terminando com a derrota mais triste e mais vexatória da história do futebol brasileiro em todos os tempos. E a partir daí, lá se vão quase 12 anos, a gente começou a entender a dificuldade que é quando você erra e como é importante você ter a preocupação em relação ao erro. Claro que vale para o futebol e vale para a nossa vida, são diferentes níveis de erro, isso vale para tudo. Eu sei que você, por onde quer que esteja nesse momento, pensa nos seus erros, pensa nas suas más escolhas, mas entende que em algum momento cada um de nós vai errar e faz parte do nosso cotidiano, faz parte desta vida que é sempre um constante aprendizado, a ideia de que temos que aprender a conviver com o erro. E dizem os mais inteligentes que, segundo Einstein, você aprende melhor quando aprende com o erro do outro e não com o seu próprio erro. Até porque, quando você aprende com o erro do outro, você não paga o pecado nem a penalidade do seu próprio. Isso me parece bem interessante, mas complete totalmente o tópico. Todos, mesmo os mais preparados, mesmo as mais preparadas, os mais inteligentes, em algum momento vão errar, e saber entender o erro e aprender com ele e até se perdoar por ele também acho bastante interessante. Ontem, na partida de estreia da Copa do Mundo, o México joga e foi muito categórico diante da equipe da África do Sul, venceu por 2-0, a partida poderia ter sido ainda mais tranquila, e é fato, o time do México é muito melhor do que o sul-africano, mas o primeiro gol, depois da África do Sul estar se defendendo bem e estar colocando pressão, porque quando você se defende bem, o adversário não consegue chegar ao seu gol, e aí ele vai ficando mais pressionado, porque ele tem a obrigação da vitória, porque ele é o favorito, porque ele está jogando num estádio Azteca para mais de 70 mil espectadores, e tudo isso é uma pressão que vai se avolumando, que vai crescendo e vai transformando aquela não marcação de gol em algo bastante complicado. E isso, claro, com o passar dos minutos, vai deixando todo mundo mais nervoso e o adversário começa a perder qualidade. Agora, quando você é África do Sul, a única coisa que você não pode fazer é querer sair jogando quando tem um adversário que está te marcando de maneira alta e pressionando.
Aí é claro e óbvio, a equipe da África do Sul quer sair jogando sem ter qualidade para isso, erra e o Quiñones marca o primeiro gol da equipe mexicana e um gol que abre caminho não só para o segundo, mas o time do México acabou podendo não só ter vencido por 2, mas poderia ter vencido por 4 ou por 5, teve muitas oportunidades, até porque foi uma partida com 3 expulsões. Vale lembrar que a partida foi arbitrada pelo árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio. Na minha opinião, uma ótima arbitragem e eu não estou nem um pouco preocupado que ele tenha colocado, que ele tenha apresentado 3 cartões vermelhos nesta partida. Se os jogadores mereceram o cartão vermelho, o Wilton está lá exatamente para aplicá-los. O árbitro, ele tem como condição mais importante uma atuação dentro da regra. É óbvio que quanto mais experiente, mais qualificado, você tem a regra, você tem aquilo que é o seu conhecimento futebolístico, aquilo que é o seu entendimento a respeito da importância da partida e do não estragar o espetáculo, mas é fato, o cumprimento da regra, ele tem que ser feito, e quando você faz o cumprimento da regra com justiça, você está fazendo o seu trabalho. E na minha opinião, foi isso que o Wilton Pereira Sampaio, árbitro brasileiro que já está na sua 3ª Copa do Mundo, fez na partida de ontem, onde o México jogou e venceu a equipe da África do Sul, uma partida importante para o México, larga na frente, está jogando na sua casa, é uma das 3 sedes desta Copa do Mundo e estrear com vitória é sempre muito confortável. Mas eu sempre fico com a ideia de aprender com o erro do adversário. Eu sempre fico com a ideia de que a gente possa evoluir, principalmente numa competição que, apesar de parecer longa, com 43 dias, ela é de tiro curto. Você tem uma fase de grupos onde todos sabem que vão jogar 3 partidas e a partir daí você não sabe mais absolutamente nada. E por não saber mais absolutamente nada, a não ser que você, garantindo a sua classificação, vai estar nas 16ª de final, depois vai estar nas 8ª se avançar e depois nas 4ª e assim por diante. Mas para que isso aconteça, quanto menos erro, porque o erro é o grande vilão, mais chances cada um de nós terá de poder celebrar a classificação da sua equipe. E no caso da seleção brasileira, eu tenho preocupação em relação à ideia de que a gente tenha jogadores qualificados, mas que podem imaginar que são mais qualificados do que deveriam. E aí você tem um Alisson no gol, que para mim está muito distante de ser sequer um dos 3 melhores goleiros brasileiros para esse momento, que na minha convocação sequer apareceria entre os 3 que estariam aqui nesta Copa do Mundo, mas será o titular do Brasil na partida de amanhã contra o Marrocos, e é um goleiro que historicamente, ele nos coloca em risco, e eu não gosto de quem me coloque em risco desnecessário. É um goleiro que gosta de jogar adiantado, é um goleiro que gosta de sair jogando com os pés, e olha, isso quando dá certo é uma maravilha, mas se der errado, e se der errado numa partida eliminatória, o Brasil volta para casa. E eu não gostaria de voltar para casa com este amargor. Ótimo que você siga por aqui, né? Bandeirantes! E é por aqui na sua Rádio Bandeirantes, nesta sexta-feira iluminada. Estamos ao vivo de Union, é um bairro charmosésimo aqui de New Jersey. Estou bem ao lado hoje da King University, uma universidade muito incrível, uma universidade pública, uma universidade que tem desde 1855 uma ideia de poder fazer com que as grandes cidades, as grandes metrópoles, elas tenham melhores caminhos, ela apresenta soluções para os grandes problemas das grandes metrópoles americanas e mundiais. Mas além de tudo isso, ela tem algo que me comove, que é uma universidade importante, que teve todos os seus terrenos doados por uma família gigante, que é a família Kim, uma família muito milionária, muito rica e historicamente muito importante aqui na Revolução Americana, na Independência Americana. Eles tiveram uma participação muito forte na política americana, mas sempre tiveram seus olhos voltados para aquilo que eu considero ser determinante
para que a gente possa ter mais igualdade. Ou seja, eles têm uma grande parcela da população muito pobre sendo atendida, podendo cursar a universidade, para que cada um deles, menos favorecidos, possam galgar passos mais importantes e melhores nas suas respectivas vidas a partir do momento em que eles concluam o curso, em que eles conquistem o diploma. A partir de agora, às 11 horas e mais 10 minutos, vamos girar os nossos repórteres para que você continue a ter a melhor informação esportiva. E vamos começar. Você ouve aqui. Ah, agora sim, só faltava não. Começamos pelo Brasil. Amanhã tem Brasil e Marrocos. MetLife Stadium aqui em New Jersey vai ser pequeno. Melhor cobertura do rádio esportivo do Brasil aqui na... Alô, Alexandre.